Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos fazer uma rápida refutação aos babões do Fábio Sabino, ou seja, os idólatras, né, que tem o Sabino como se fosse um deus inquestionável, né? Para vocês aí que estão por fora, eu participei, acho que há 2 dias atrás, de uma live no canal do Lucas Banzoli. Na verdade, essa live iria tratar de duas temáticas, né, que envolve o próprio Sabino, né? É a questão dos apóstolos ali envolvidos com orgias, no caso Pedro. Essa é uma hipótese aí absurda defendida pelo Fábio Sabino. E outra, que é o questionamento natural do Sabino, enquanto um cético, a respeito da historicidade do Jesus bíblico, né? Ele obviamente questiona, e eu fui fazer ali uma defesa apologética da existência do Jesus bíblico, tá certo? Então, terminou que nesta live teve, obviamente, o debate entre o Banzoli e o Sabino, que era o esperado, né? A ideia era fazer uma live, nós não tínhamos certeza que o Sabino iria entrar, tá? Tínhamos a esperança, obviamente, mas não tínhamos a certeza. Então, a ideia era fazer uma live. Isso aqui já é uma resposta aos críticos do Sabino, né? Ou melhor, os críticos do Banzoli, né? Que diziam o seguinte: Banzoli trouxe os amiguinhos para ajudar. Pelo amor de Deus, né? A ideia era uma live. E aí iríamos discutir sobre as temáticas e esperar o Sabino entrar. Terminou que o Sabino já entrou de primeira e aí ocorreu o debate. O Sabino e o Banzoli normalmente. Depois houve o tempo para mim também, houve um tempo para mim também, não, porque eu me comprometi em participar da live, tá certo? E aí o que é que acontece? Participei do debate, tá certo? E na altura ali questionei o Sabino sobre as questões relacionadas a o Jesus bíblico. Obviamente ele apresentou o ponto dele, eu apresentei o meu. Ocorre que eu não imaginei que este debate iria render tanto, porque quando eu fiz o corte e coloquei no meu canal, da minha participação direta com o Sabino, veio uma tuia de seguidores do Sabino, né, os idólatras lá, do seu Deus mor, vieram aqui no meu canal, encheram, né, a aba de comentários ali do vídeo, né, criticando, porque você é um ignorante, porque você é um religioso. Os caras não têm a menor capacidade de montar uma crítica, tá entendendo, com argumentos. Não, porque Jesus foi uma invenção, tá, imbecil. Me mostra as razões e os motivos que te levam a crer isso. Os caras não conseguem fazer isso, tá entendendo? Vocês podem conferir isso aqui. Eu só encontrei um único, tá certo? Um único comentário inteligente. Um único. Só um. Literalmente um. De um crítico aqui. Eu não sei se é seguidor do Sabino. Se for, não tem problema. Né? Mas pelo menos ele trouxe um comentário bastante interessante aqui de críticas ao meu vídeo, tá certo? Que eu respondi, obviamente, né? Mas que eu achei bastante inteligente, tá certo? Foi uma crítica proveitosa. Então eu não tenho nada a ver com problema nenhum com crítica, tá? O meu ponto é os ignorantes que se metem aonde não são chamados ou não tem a menor condição de debater o tema e fica chorando, né? Aí vieram aqui em peso tentar detonar o meu vídeo, mas fiquem tranquilos, viu? Pode vir mais, é até bom que cresça as visualizações, e isso é bom para o meu canal, continuem vindo. Foi igual com o Antônio Miranda, né? Eu fiz um vídeo lá detonando a interpretação de Antônio Miranda sobre a ressurreição e o final longo de Marcos. E aí o pessoal de Antônio Miranda lá vieram em peso no meu canal. Eu só agradeci, porque eu ganhei inscritos, né? Mais pessoas começaram a acompanhar o meu canal. Muito obrigado. Continue assim, eu vou sempre agradecer a vocês. Amém? Então vamos lá. Então, eu coloquei hoje na aba de comentários do meu canal alguns comentários já respondendo, tá certo? A esses críticos aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu iria colocar os comentários dos próprios seguidores do Sabino, mas eu não vou fazer isso não, tá? Vocês mesmos podem conferir aí, tá tudo aqui, tá certo? É só vocês aqui conferirem e vocês irão ver os comentários aqui e vocês irão notar por vocês mesmos aquilo que eu estou falando aqui, tá bom? Tá tudo aí. Mas eu não vou colocar aqui na tela para não ter problema, né? Não colocar o rosto dos outros aqui, pode ser que alguém reclame. Enfim, eu não quero ter problemas com eles, não. Mas eu vou colocar minha resposta a eles e eu vou também, tá certo? Acrescentar algumas coisas que eu não acrescentei no debate, porque como vocês sabem, o tempo foi muito curto ali, tá? Até porque o foco não era a minha pessoa, o foco era o Sabino e o Banzoli,
tá certo? Eu só participei porque eu estava na live. Para eu não ficar sem falar, eu terminei fazendo ali uma pergunta para o Sabino e depois entramos em uma discussão, um debate, né? Um debate até saudável. Eu não ofendi em momento algum, ele também não me ofendeu, embora tenha ali alterado a voz, né? Em alguns momentos, né? Mas isso aí é o jeito dele também, nada contra, tá bom? Minha questão não é nem com ele aqui, até porque eu não fugi do debate com ele, fiquei lá até onde pude, tá certo? E respondi todas as argumentações que ele colocou ali. Mas eu vou explorar algumas questões que não ficaram claras no debate, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela a minha resposta e nós iremos trabalhar aqui com vocês essa resposta de uma forma crítica. Enfim, vamos lá. Eu acho que. Deixa eu aumentar aqui a tela, né? Antes de qualquer coisa. Né? Bom, eu vou fazer o melhor que eu puder aqui, tá certo? Então, veja, pessoal. Como eu falei a vocês, inúmeros críticos do Sabino vieram aqui no meu canal. E aí, eu deixei como resposta a eles isso aqui que eu vou ler agora para vocês e vou fazer as reflexões em cima destas colocações aqui, tá certo? Esse texto foi eu mesmo que escrevi, tá certo? Então vamos lá. Sobre meu debate com Sabino. O meu breve debate com Sabino foi improvisado, mas ainda assim muito cordial e respeitoso, de fato, né? Embora saiba que isto só foi possível por conta das regras pré-estabelecidas, né? É claro. A gente sabe que Sabino tem uma fama de ser esquentado, de xingar um monte de gente. Então, colocamos, obviamente, algumas regras ali, mas ele foi um cara extremamente respeitoso, respeitou as regras. Então, parabéns para ele aí, nada de críticas em relação a isso. De todo modo, reforço aqui meus argumentos. Aí já parte a minha crítica para os babões aí do Sabino. De todo modo, reforço aqui meus argumentos não respondidos satisfatoriamente pelo Sabino e muito menos compreendido pelos seus seguidores. Um primeiro argumento que eu notei muito, tanto né, lá no próprio canal do Fábio Sabino, depois né, da repercussão, como aqui no meu canal, é o seguinte: olha, você está usando um argumento muito fraco para sustentar a historicidade do Jesus bíblico e do movimento cristão como um movimento autêntico. Você está dizendo que os discípulos sofreram, se entregaram pela doutrina cristã e para você isso é uma evidência de que o cristianismo é a verdade. Primeiro que eu nunca disse isso, tá? Eu nunca falei isso. Nunca. O meu argumento aqui, ele foi alicerçado em uma série de outros argumentos. Este argumento aqui, ele está acompanhado de uma outra série de argumentos que foi completamente desconsiderado por esses críticos, né? Em momento algum eu falei isso, mas vamos aqui para o texto. Veja a minha resposta. Em primeiro lugar, eu não usei o argumento de que os discípulos sofreram ao ponto de entregar suas vidas como evidência suficiente da veracidade do cristianismo. Óbvio, porque em outras religiões pessoas também morrem por sua fé. Isso aí todo mundo sabe. Eu em momento algum questionei Sabino nesse ponto, tá? A minha questão é muito mais profunda do que isto e vamos ver aqui o porquê. Esse argumento é apenas um dos argumentos que está ligado a uma série de outros argumentos no vídeo, que juntos fortalecem a crença na veracidade do cristianismo. E aí eu vou enumerar 4 principais pontos que fortalecem esta afirmação, a afirmação de que os discípulos sofreram, né, ao ponto de entregar as suas vidas pelo evangelho. Claro, isso não é suficiente, mas quando unido ou munido com outros argumentos, obviamente esse argumento torna-se relevante. Vejamos por que aqui, tá? Eu enumerei no debate 4 pontos fundamentais, tá? Mas esses ignorantes, esses desonestos, desconsideraram completamente isso. Primeiro, o tempo curto entre a escrita dos primeiros cristãos, dos primeiros relatos sobre Jesus, em relação ao suposto tempo histórico da vida de Jesus. Ou seja, o que é que eu coloquei ali no debate que o Sabino fez vista grossa e não respondeu de forma nenhuma? Que em relação às outras religiões, o cristianismo parece ter uma vantagem muito grande. E que vantagem é essa que eu coloquei ali? O tempo entre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, como vocês queiram, que foi ali meados dos anos 30 do primeiro século,
em relação às primeiras obras ou os primeiros escritos falando sobre esse Jesus, que são datados ali no mínimo de 20 anos. No mínimo, porque Paulo, quando está escrevendo as suas cartas na década de 50, ele fala de tradições que havia recebido anos antes. Foi isso que eu coloquei no debate, lembram? Então, este ponto aqui é fundamental. Isso é considerado pelos próprios historiadores, quando eles estão analisando outras questões históricas. É óbvio que para o historiador, quanto mais próximo um documento está dos fatos, mais ele se torna relevante. É claro, óbvio, não estou dizendo que isso é uma prova absoluta e cabal de que aquilo é a verdade. Não é isso, bando de ignorantes, tá? Eu estou consciente das limitações históricas, tá? Eu nunca abri a minha boca para dizer que, por meio do método histórico, eu posso provar de maneira cabal e absoluta, né, que o cristianismo é a verdade absoluta. Não. Eu só estou sustentando que, com base nesses argumentos, é muito mais provável, faz muito mais sentido acreditar que a ideia de que aquilo tudo foi inventado é uma ideia absurda. É só isso. Estou falando de probabilidades. Você está entendendo? Quem acompanha o meu canal sabe muito bem disso. Mas vamos seguir. Esse foi o primeiro ponto relevante que mostra que não faz sentido nenhum sustentar a ideia de que os discípulos inventaram aquelas narrativas. Tá certo? Porque os relatos estão muito próximos dos fatos. E isso é relevante por um outro ponto que eu vou colocar aqui para vocês agora. Ponto 2. As testemunhas hostis ainda estavam vivas e poderiam facilmente desmentir aquelas coisas. Ok? Sim. Se eu estou falando de 20 anos apenas, óbvio que existiam pessoas que eram testemunhas ou prováveis testemunhas ali de Jesus. Né? Pessoas que viviam na década de 30 ainda estavam vivas na década de 50, é óbvio. Aí você pode falar da expectativa de vida que era menor. De fato, era menor. Claro que era menor. Mas isso significa que todo mundo morreu na década de 50, que estava vivo na década de 30. Tenha santa paciência. Né? Várias pessoas morriam de velhice também ali, embora a expectativa de vida deles fossem menores, obviamente. Mas falar que não existiam testemunhas, pelo amor de Deus, né? Existiam testemunhas oculares, sim. Então, é óbvio que existiam. Aí o Sabino, obviamente, na réplica dele, ele disse, mas testemunhas cristãs. Isso não prova nada, porque, primeiro, eram testemunhas cristãs, dando a entender que eram testemunhas enviesadas. E eu rebati isso aí. Eu disse o seguinte, mas vem cá, eles sempre foram cristãos? Cristãos? Não, né? Paulo, por exemplo, era um fariseu e se converteu ao cristianismo. Por que Paulo se converteu ao cristianismo? Qual foi a razão disso? Né? Então, eu rebati esse argumento. Então, note, o primeiro ponto está intimamente ligado com o segundo ponto, tá? Então, não faz sentido dizer que aqueles primeiros cristãos ali inventaram toda aquela história contida nas epístolas de Paulo e mais para frente nos evangelhos, não é? Porque existiam ali muitas testemunhas que poderiam aí desmascarar aquelas histórias e mandar todo mundo para casa. Vamos embora que eu estava aqui e não vi nada disso. Ah? Aí teve um seguidor do Sabino que tentou comparar Jesus com Hércules, né? Como se fosse a mesma coisa, né? Mas sobre Hércules também, né? A mesma coisa, o mesmo princípio pode ser aplicado? Não, ignorante. Porque os mitos, né? O contexto, o suposto contexto envolvendo as histórias dos mitos gregos são datados ali do ano 1200 a.C. E os primeiros escritos sobre estes mitos estão sendo escritos mais ou menos em 800 a 600 a.C. Ou seja, estamos falando de um tempo aí entre os supostos acontecimentos desses mitos e os primeiros relatos sobre esses mitos, um tempo aí de mais de 300 anos. Então, o que é que estava viva para conferir isso? Ninguém. Né? Então, tu quer comparar 300 anos com 20 anos, ignorante? Me desculpe até a forma enfática de falar aqui, porque vários deles aí me ofenderam aí nos comentários, tá? Eu apaguei alguns comentários aí, porque muitos deles estavam aí ofendendo a nossa fé, a fé cristã. Você tá entendendo? Uns aí me chamando de ignorante. Não aguenta meia hora de debate esses ignorantes, né? Mas me chama de ignorante. Então, esse primeiro ponto está intimamente ligado com o segundo. Vamos para o terceiro. Outra coisa que eu levantei no debate. Existia um ambiente totalmente hostil e desfavorável para se criar ou se inventar tais narrativas. Né?
Ou seja, o que é que os discípulos iriam ganhar? Os primeiros cristãos ali iriam ganhar, certo? Inventando histórias como aquelas, em um ambiente completamente hostil, né? Se nós consideramos que o cristianismo surgiu entre os judeus, né? Ou seja, o cristianismo ele nasce no seio do judaísmo. Isso aí é comprovadamente do ponto de vista histórico. Só esses conspiracionistas de Jesus romano vão dizer o contrário, né? Mas ninguém defende isso na academia. Ninguém leva a sério isso. Mas enfim, do ponto de vista histórico, tá? Todo mundo sabe que o cristianismo nasce no seio do judaísmo, não é assim? Então, o cristianismo, desde a sua origem, já vai ter que lidar com um ambiente completamente hostil. A hostilidade dos próprios judeus, que foram os primeiros perseguidores da causa cristã, né? A hostilidade do próprio Império Romano, que não aceitava um outro rei além do próprio imperador. E Jesus vem com aquela história, o reino de Deus, eu vos trago o reino de Deus. Inclusive, eu citei isso no debate, eu disse que os judeus podem ter utilizado isso contra o próprio Jesus. Isso foi uma das causas que levou Jesus à cruz, não é? Então, eu citei isso no debate também. Então, veja, os discípulos teriam que lidar com a hostilidade dos judeus, com a hostilidade dos romanos. Então, o ambiente era completamente hostil. E aí entramos no quarto ponto, a perspectiva messiânica totalmente diferente daquela aguardada pelos judeus. Ou seja, os judeus não esperavam o Messias aos moldes de Jesus. Aí Sabino citou um texto lá, né, onde Pedro, se eu não estiver enganado, questiona, ô Jesus, quando tu irás restaurar o reino, né, da casa de Israel? Eu acho que é mais ou menos assim um texto. Mas esse texto reforça o meu ponto. Porque Pedro estava esperando o Messias que iria resgatar o reino dos judeus do jugo dos romanos. Quem é que estava controlando os romanos no contexto do século I? Né? Os romanos. Existia a ânsia dos romanos de se libertar dos jugos dos romanos e o Messias ali seria o condutor deste processo, né? Iria libertar ali os romanos, ou melhor, os judeus da garra dos romanos. Essa era a expectativa messiânica dos judeus, um Messias libertador, né? Então, um Messias político, né? Antes de qualquer coisa também, profético também. Eu não nego essa parte aí. A gente poderia também citar aqui os essênicos também, né? Que tem essa expectativa. De todo modo, a perspectiva messiânica não se enquadra com Jesus. Jesus ele foi parar onde? Numa cruz. E outra coisa que eu citei no debate, isso eu citei. Eu disse que Pedro só acreditou em Jesus como Messias depois que o próprio Deus revelou isso a ele. É o texto que está dizendo. Não é? Do contrário, meu amigo, eles não teriam crido de forma alguma, porque Jesus não atendia à perspectiva messiânica. Então, como é que os discípulos iriam criar uma história como essa? Olha, vamos criar aqui um Messias que não atenda à perspectiva dele. Ou seja, é a mesma coisa que eu dizer, olha, vou criar essa história aqui para que ninguém acredite em mim. Deu para entender agora o meu raciocínio, bando de ignorantes? Então, cara, é simples, essas coisas, nenhum desses pontos aqui foi refutado pelo Sabino. Tá? Nenhum. Simplesmente nenhum. E no começo do debate ele veio lá querendo comparar Moisés com Jesus, né? Aí eu rebati. Não, Jesus é completamente diferente. Porque temos ali prováveis testemunhas oculares, levando em conta o fato de que os escritos estão muito próximos aos eventos concernentes a Jesus. Foi isso que eu levantei no debate. E ele nem tocou mais no assunto depois, porque ele percebeu que não faria sentido continuar com isso. E nota, eu quero até dar um esclarecimento aqui, que como cristão, não é que eu duvide da existência de Moisés. Eu só estou dizendo o seguinte, que do ponto de vista histórico é muito mais difícil provar a existência de Moisés. Percebe o meu ponto? Embora eu não entre no debate sobre a existência de Moisés ou não, aqui no meu canal, porque eu sei as minhas limitações. Minha área de estudo não é o Antigo Testamento, tá? Então eu não me meto nesses debates. Eu deixo aí pro Banzoli, que manja muito mais do Antigo Testamento, outros teólogos aí, tá certo? Historiadores do Antigo Testamento. Então eu deixo esse debate, essa discussão para eles. Embora tenha lido algumas coisas sobre isso, eu me recolho, tá certo? A minha insignificância nesse ponto. De todo modo, eu quero deixar esse esclarecimento aqui para que alguns cristãos não venham dizer que eu afirmei que Moisés nunca existiu. Não é esse o ponto. Eu deixo a questão para as pessoas que se aprofundaram nessa temática. De todo modo, meu ponto foi ressaltar apenas o seguinte: Moisés, ok? Moisés e Jesus são coisas totalmente diferentes. Não há como comparar uma coisa com a outra ali.
certo? Dentro do contexto da nossa discussão, entendeu? Porque com Jesus já temos escrito sobre ele 15, 20 anos depois dos fatos, tá certo? Com Moisés já é mais complicado, né? De fato. Mas enfim, eu não estou negando a existência histórica de Moisés. E acredito que ele tenha existido sim, tá bom? Mas eu estou dizendo do ponto de vista histórico já é mais problemática de fato, entendeu? Eu acho que ficou claro esse ponto aí. Só desonesto que vai distorcer. Beleza, vamos continuar aqui. Então esses 4 pontos, pessoal, estão claros. Não faz sentido os discípulos terem inventado essa história, certo? Em meio a um ambiente tão hostil como aquele. Nesse sentido, há algo que distingue o cristianismo das outras religiões. Você está entendendo? O que impede qualquer pensamento de que os discípulos inventaram aquilo, tá? Porque o contexto hostil era complicado demais para eles inventarem aquilo e eles não teriam nada a ganhar com isso, levando em conta esse próprio ambiente hostil. E outra coisa que eu queria frisar, cara, e não consegui no debate, não me lembrei na hora, muita gente ali, o próprio Sabino, estava cometendo certos anacronismos, tá certo? Não foi nem o Sabino, acho que foi alguns seguidores, na verdade, né? Uns comentários ali que eu vi, tá certo? Cometendo alguns anacronismos. Anacronismos em que sentido? No sentido de achar que os discípulos iriam ganhar poder político ao inventar uma nova religião. Teve um ignorante que colocou o seguinte: ah, mas eles inventaram essa religião para controlar os outros, para ter poder. Aí eu fico imaginando, que poder o cristianismo tinha, tá certo, na sua fase embrionária? O debate com Sabino foi sobre a origem do movimento. Nós estamos falando sobre a fase embrionária do movimento cristão. Eu não estou falando do momento histórico, séculos depois, onde o cristianismo se torna uma religião de Estado a partir do Império Romano. Aí sim, né, poderíamos entender que o cristianismo se colocou, né, como uma religião a fim de o quê? De angariar poder, né? E os discípulos que ali estariam ali se convertendo para angariar poder, status políticos e assim por diante. Mas esse pensamento não se aplica às origens do cristianismo, porque o cristianismo em sua fase embrionária, nos seus momentos iniciais, tá certo? Não tinha poder político. A não ser que você parta da ideia de que o cristianismo foi uma invenção dos flavianos, como é defendido por uns ignorantes aqui, né? Uma ideia completamente conspiracionista. Inclusive, já tenho vídeos aqui no canal refutando essa hipótese absurda, tá bom? Então, não faz sentido nenhum dizer que os discípulos iriam inventar essa história porque eles estavam angariando poder, quando a religião cristã era perseguida de todos os lados, não tinha influência política nenhuma, certo? Essa influência política começou a crescer depois. Aí é outra história, tá? Mas não. Aí vem um cara dizer que eles queriam um puro anacronismo, tá? Pessoa que não entende nada de história do cristianismo. Essa que é a verdade. Então, de todas as frentes, não faz sentido o argumento de que os discípulos estariam inventando uma religião para se autopromover ou ter alguma vantagem material. Qual, meu amigo? Me aponte qual. Sendo perseguido por judeus, sendo massacrado por judeus, né? E aqui eu não estou negando que os cristãos, depois que tiveram poder, não fizeram o mesmo com os judeus, tá? Porque durante a história do cristianismo, há também muitas máculas na igreja. Perseguição aos judeus, né? Preconceito, antissemitismos. Eu não escondo nada disso aqui, meu amigo, tá? A igreja tem as suas falhas, porque ela é formada por homens falíveis, falhos também. Então eu não estou aqui tapando o sol com uma peneira. Eu sou hipócrita como vocês aí, que fica puxando o saco do ídolo de vocês o tempo inteiro. Mas vamos continuar aqui que eu já quero encerrar isso aqui. Eu acho que os meus argumentos ficaram claros aqui, tá? Vamos lá. Em comparações às religiões citadas pelo Sabino, já temos escritos sobre Jesus muito próximo dos fatos. Este ponto está diretamente relacionado ao segundo ponto, né, que eu já falei. Se o tempo é curto, 20 anos no mínimo, muito provavelmente existiam várias testemunhas ou contemporâneos de Jesus que poderiam desmascarar facilmente aquelas narrativas. Ora, qual o sentido de criar uma história mentirosa inventando que o Messias morreu numa cruz e ressuscitou? Pois é, eu vou inventar uma história criando um milagre como a ressurreição em um espaço-tempo muito curto, onde existem pessoas ali que poderiam desmascarar aquilo e comprometer a narrativa dos apóstolos, é complicado, né? É complicado. Se eu quero inventar uma mentira, não, vamos esperar um pouquinho aqui, pelo menos. Né? Ou vamos inventar uma mentira mais lógica. Veja, cara, que não faz o menor sentido você sustentar que aquilo era uma mentira inventada pelos discípulos,
tendo em vista que o próprio relato da ressurreição envolve inúmeros aspectos que comprometem essa narrativa de invenção. Dentre os quais eu destaquei um agora aqui, ó. A questão do testemunho das mulheres, não é? Porque, ou seja, vamos partir da perspectiva de que os discípulos inventaram aquilo. Peraí, inventaram a narrativa da ressurreição, colocando o testemunho das mulheres como o principal testemunho. Pelo amor de Deus, é muita burrice, né? Porque o testemunho da mulher não valia de nada. Ora, se eu quero inventar uma mentira, eu quero te convencer acerca da minha mentira, para eu ter poder sobre você, para eu te controlar, para eu te manipular. O mentiroso, ele quer manipular, né? Agora eu vou te manipular como? Colocando as mulheres como testemunhas do principal evento do cristianismo. Qual é o poder de convencimento que eu iria ter nesse cenário? Nenhum. Você está entendendo? Nenhum. Porque o testemunho das mulheres naquela sociedade, eu já provei isso aqui em outros vídeos, quem quiser, olha aí os vídeos do meu canal, tá certo? O testemunho das mulheres não tinha valia nenhuma naquela sociedade, certo? E José fala sobre isso. Era um testemunho sem muita credibilidade em comparação ao testemunho do homem, né? Devido aos preconceitos da época, né? Sabemos disso, ok? Então vamos continuar aqui. Ou seja, eu crio um personagem, cito o nome de personalidades, localizo geograficamente a história e ainda digo que ele ressuscitou. Ou seja, os discípulos localizavam tudo, né? Deixavam claro, colocavam os nomes dos personagens, tudo direitinho ali, certo? Localizavam toda a história, o momento em que aconteceu e na região onde aconteceu. Ou seja, pessoas poderiam ir lá para ver se aquilo aconteceu mesmo, questionar as testemunhas para desmentir aquilo. Não é assim? Ou seja, eles localizaram tudo. E tudo isso foi mentira? Cara, é muita burrice. Pensa comigo, cara. Me diz aí se não é. Pelo amor de Deus, tá? É óbvio que se fosse para criar uma mentira, eles iriam ali, não é? Esconder algumas questões para, né, com medo de serem desmascarados. Mas não, eles sempre confirmaram, não. Nós vimos Jesus ressurreto. Eu vi. Tanto é que até céticos não questionam que os discípulos tiveram algumas experiências ali. Óbvio, vão tentar explicar de uma forma naturalista, afirmando que alguns deles tiveram alucinações e assim por diante, né? O que não se sustenta, né? Obviamente, tem vídeos no canal aqui onde eu falo sobre isso também, não vou focar nisso por hora, tá bom? Mas existem céticos que não questionam que eles tiveram algum tipo de experiência ali, né? O Gerd Ludermann, um grande historiador, é um dos proponentes da tese da alucinação, por exemplo. Né? Ele reconhece que os discípulos tiveram alguma experiência ali, mas ele tenta explicar de uma outra forma. Ele não aceita, obviamente, que foi Jesus que se manifestou para ele. Né? Mas vamos continuar aqui. Então, os discípulos colocaram a geografia envolvendo a história, citou o nome dos personagens, localizou todo mundo e ainda colocou a ressurreição. Ou seja, é muita burrice, né? Ou seja, estava pedindo para ser desmascarado, né? Se eu parto do princípio de que a história foi inventada. Pelo amor de Deus. Cara, tudo isso que eu estou falando aqui, obviamente, eu não iria ter tempo no debate com Sabino. Entendeu? Não dá. Não dá. Infelizmente não deu. Tá? O tempo era muito curto. Não dá para explorar essas questões, mas estou explorando agora. Tá bom? Vamos lá. E mais, em seguida, digo que ainda foi visto primeiramente por mulheres, né? O testemunho sem credibilidade alguma na época, como eu já falei. Se é para inventar uma história e convencer alguém de uma mentira como esta, por que não colocar homens como primeiras testemunhas? Não é para dar uma credibilidade maior àquela mentira que eles estão querendo promover ali. Pensa comigo, tá? É preciso ter muita coragem ou ser muito burro para inventar uma história como essa em um espaço de tempo tão curto em relação aos fatos. Você inventar um milagre desses em poucos anos dos fatos e com testemunhas hostis é pedir para ser desmascarado e cair no ostracismo antes de qualquer possibilidade de propagação da mentira. Óbvio. Né? É pedir para ser desmascarados. Né? Mas vamos continuar. Mas o que é que aconteceu? O cristianismo continuou crescendo. Esse é o ponto. Porque tudo bem. A mentira poderia até se proliferar em alguma região, né? Uma região diferente, mas ela continuou crescendo para outra região, começou a crescer na própria Judéia, né? Local e origem do cristianismo. O cristianismo começou na Judéia, não foi na Grécia, não. Tá? Então, não faz sentido, cara, essa ideia de invenção, tá? E outra coisa, inventar também um Messias que ninguém esperava é um absurdo sem tamanho. Seria outro tiro no pé. Mesmo assim, aquelas primeiras comunidades estavam convencidas dessa mensagem e sustentavam que tinham tido um encontro com Jesus ao ponto de dar a vida
Por isso, pois é, foi o que eu disse no debate. Eu disse o seguinte, olha, ninguém esperava um Messias aos moldes de Jesus. Tanto é assim que mesmo Pedro, crendo por um momento, ele voltou à incredulidade em seguida com os demais discípulos que ficaram dispersos após a morte de Jesus. Ah, esse cara não é Messias, coisa nenhuma. Ou seja, os discípulos ficaram dispersos por não acreditar na história mais, porque eles não acreditavam que o Messias iria parar numa cruz, obviamente, né? Só que aqui tá, o que é que fez com que eles voltassem a acreditar em Jesus de novo, mesmo vendo ele na cruz? Ora, a minha explicação mais óbvia é o fato de Jesus ter, de algum modo, aparecido para eles. Né? Note, isso aqui obviamente é uma hipótese. Eu não estou usando a história para dizer, para provar a ressurreição. Eu estou trabalhando como hipótese e eu destaquei isso no debate. Eu disse que, olha, eu sou honesto de reconhecer que o historiador ele trabalha certo? Dentro do escopo, do espaço-tempo, né? Ele não vai dizer, ele não pode dizer que a partir dos métodos históricos empíricos dá para se provar ressurreição ou qualquer outro tipo de milagre sobrenatural, porque milagre é sobrenatural e o trabalho do historiador é partindo de quê? Dos fenômenos naturais. Eu sei disso, mas por outro lado o historiador ele tem que ter humildade e não chegar a dizer que tudo é mentira. Tá? Quem vai dizer esses doentes aí? Nem os historiadores sérios, acadêmicos, vão dizer isso, que são céticos, tá? Só esses palpiteiros aqui do YouTube, tá? Da escola sabiniana, só eles. E da escola de Miranda, né? Então o historiador honesto, ele vai dizer, olha, não dá para provar, historicamente, certo? Mas eu também não vou dizer que não possa acontecer ações miraculosas. Quem sou eu para dizer isso, né? Eu trabalho dentro de uma perspectiva limitada. Eu não posso reduzir a realidade ao escopo do naturalismo apenas. Ora, o que é que te garante que o mundo, a realidade, se limita ao natural, ao mundo natural? Tá? Não faz o menor sentido. Então, é nesse sentido que eu quis falar ali no debate e eu estou esclarecendo aqui também, tá bom? Porque eu vi alguns também comentando aqui como é possível um historiador defender ressurreição. Eu acho que essa minha resposta já responde a esses ignorantes, né? E poderia citar várias pessoas, historiadores cristãos respeitados na academia. O N.T. White tem uma obra, né, completa sobre a ressurreição de Jesus. É um cara extremamente conceituado na academia, tá? E respeitado. Embora os ateus discordem dele, obviamente, não tem problema nenhum com isso, tá? Tenho o maior respeito por ateus, né? Eu não respeito esses aí que me ofendem, que vem aqui para babar o ovo lá do Sabino, defender o seu ídolo e fica aqui despejando ódio contra a igreja e contra o cristianismo. Aí vai levar pau também, tá certo? Aqui não tem boquinha com vocês não, tá bom? E outra, vou excluir um monte de comentários, viu? Depois, viu? Vou excluir porque eu não sou obrigado a deixar comentários que ofendem a fé das pessoas, tá bom? Então vão ofender o Satanás na casa do cão, tá bom? Então é isso. Vamos lá, vamos continuar para terminarmos aqui. Sim, outra coisa, sobre essa questão que foi citada lá, sobre a ressurreição dos santos por ocasião da ressurreição de Jesus, que Sabino também citou no debate, né? Por que ninguém presenciou isso? Aí a grande questão que eu fiz ao Sabino, mas como é que tu sabe que ninguém presenciou? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu levantei foi, ora, os sacerdotes, eles tinham um alto status e poder político naquela época e econômico, e você sabe que, por amor ao dinheiro, o homem é capaz de tudo. E aí eu citei exemplos lá, né, de pessoas que abandonam seus filhos, a sua esposa, né? Enfim. Então, se as pessoas são capazes de abandonar sua própria família, que dirá a verdade? Né? Então, eu lancei isso lá no debate também. Porém, como eu não sou teólogo, eu admiti que o seguinte, eu não saberia trazer uma resposta clara sobre o texto de Mateus, tá certo? Porque existem muitas possibilidades sobre o texto, tá? Uma das quais eu levantei lá no debate, né? Que é interpretar o texto de uma forma simbólica. Inclusive, parece que essa interpretação do N.T. White. Não foi eu que inventei isso na hora. Na hora eu não citei o N.T. White porque não me lembrou, né? Não veio à mente. Mas eu já li o livro A Ressurreição do Filho de Deus e parece que o N.T. White ele trabalha, tá certo? Um capítulo do livro falando, interpretando sobre aquele evento como a figura da ressurreição do último dia. Então, aquilo pode ser um evento simbólico. Teólogos de peso reconhecem isso, mas não, vocês só vão na linha do Sabino, né? De todo modo, eu acho que deu para responder bem essas questões aí, tá bom? Estou trazendo mais informações aqui, fundamentadas em autores sérios, que pensam diferente do Sabino. Aí ele, mas você está citando o cristão, e tu cita quem, imbecil?
Tu cita só autor ateu. Você é tão enviesado quanto eu, né? Ou você vai fingir neutralidade agora? Tá bom? Então tô respondendo aqui porque outro ignorante veio com esse argumento também, tá bom? Mas vamos continuar. Não há, cadê? Não havia, portanto, influência ou vantagens em termos de status social para aqueles que abraçavam o cristianismo na sua fase embrionária. Pelo que eu falei no início, o cristianismo não era uma religião de grande status ainda nos seus momentos iniciais, e não faz sentido, portanto, dizer que a igreja inventou, os discípulos, os primeiros discípulos inventaram o cristianismo do nada, por status, do nada, ou por status e poder político, quando o cristianismo não tinha status nem poder político. Deu para entender agora? Vamos lá. E note, autores céticos reconhecem que os primeiros discípulos tiveram experiências nesse sentido, só que interpretam isso nos termos naturalistas, tais como as alucinações. Isso aqui eu já acabei de falar, né? O Gerd Ludemann, ele é um autor historiador que sustenta essa hipótese aqui, que eu já refutei nesse canal, tá bom? Por fim, o cristianismo tem certas peculiaridades que me fazem acreditar que a única explicação para a convicção dos discípulos e a propagação do cristianismo é que Jesus, de algum modo, se manifestou a eles. Essa é a minha conclusão. Eu não estou batendo martelo sobre ela, tá? Eu não estou usando a história para dizer essa é a verdade absoluta. Eu só estou dizendo que é uma possibilidade. E para mim, é a possibilidade que faz mais sentido. Dentro de todo esse cenário que eu apresentei a vocês. E o argumento inicial de que, olha, não faz sentido dizer que, olha, os discípulos morreram pelos evangelhos, logo os evangelhos são verdadeiros, tá certo? A minha resposta a isso é que esse argumento não está dissociado de todo esse contexto que eu acabei de relatar para vocês. De fato, os discípulos deram a vida, mas por que eles deram a vida? Porque eles tinham a convicção de que eles viram Jesus. Por todas essas razões que eu acabei de descrever para vocês. Ok? Então é isso, meus amigos. Tá bom? A minha resposta é esta, final. Não vou entrar mais em detalhes sobre isso. Vou seguir com outras temáticas aqui, refutando vídeos desses céticos aqui no YouTube. Tá bom? Se prepare, que vai ter muita coisa boa nesse canal, viu? Eu vou deixar muita gente com raiva. Então, é isso. Obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Pode criticar. Agora, se vier xingar aqui a fé, aí você vai ter o seu comentário desativado, ok? Então, até mais. Fique com Deus. Um abraço. Valeu.